Fala, família Barrados! Vamos pro vídeo com os palpites para a 7ª rodada do Brasileirão. Mas antes, vamos relembrar os palpites para a 6ª rodada. Editor, põe na tela. Botafogo contra Inter. O palpite foi 2-0 Inter. O placar 2-0 Inter. Então, acerto cravado. Fluminense contra Vasco. O palpite 2-1 Vasco. O placar 2-1 Fluminense. Aí, o primeiro erro. Bahia contra Palmeiras. O palpite 2-1 Palmeiras. E o placar 1-1. O segundo erro. Fortaleza contra RB. O palpite 1-0 Fortaleza. O placar 3-0 Fortaleza. Acertei aí o vencedor. São Paulo contra Corinthians. Palpite 1-0 São Paulo. Placar 2-1 São Paulo. Mais um acerto aí de vencedor. Coxa contra Sport. Coxa 2-0 foi o palpite. O placar foi 1-0 Coxa. Então aí, mais um acerto de vencedor. Santos contra Flamengo. Palpite 2-1 Santos. Placar 1-0 Flamengo. Mais um erro. E Atlético Goianiense 1, Ceará 1 foi o palpite. O placar foi 2-0 Ceará. Fechando a lista aí com mais um erro. E temos ali 2 jogos adiados que não tiveram palpites. Então foram 4 erros, 1 acerto cravado e 3 acertos de vencedor. Tivemos um desempenho melhor do que na 5ª rodada, quando foram 7 erros em 9 jogos. Estamos aí em evolução, dessa vez acertamos um pouco mais. Então, vamos para os palpites para a 7ª rodada. Editor, roda a vinheta. Ceará contra Fortaleza, um clássico cearense. Eu espero um grande jogo e a vitória para mim fica com o Ceará. Ceará 2, Fortaleza 1. O Ceará com o Kleber aí, que para mim vai mitar nessa rodada. Então, Ceará vence a partida. Fluminense e Atlético Goianiense. O Flusão tá imparável. Os Coringas do Odair estão mitando. O Nenê vai meter mais gol nesse jogo e vai brilhar demais. Atlético Goianiense é o último colocado e vai sofrer nas mãos do Flusão. O Flusão geralmente aí surpreende negativamente nessas partidas contra times aí da zona do rebaixamento, times menores, mas dessa vez não. O Fluminense vence 2-0 Flusão. Goiás contra Corinthians. O Corinthians está jogando muito mal no Brasileirão, então eu aposto no poderoso, no todo-poderoso Goiás. O Goiás vence esse jogo aí por 1-0 para cima aí do Coringão, que tá mal demais. O Nunes, que se cuide, o Thiago Nunes aí tá em perigo aí no Corinthians. Então, Goiás 1-0. Fogão contra Coxa. O Fogão vem fazendo bons jogos no Brasileirão, apesar da derrota aí para o Inter na última rodada. Então, eu aposto no Botafogo. O Botafogo vai ter que propor um pouco mais o jogo aí contra o Coxa. Geralmente o Botafogo tem um futebol reativo. Dessa vez vai ter que ser um pouquinho diferente, mas tem bons valores ali. O Babi tá fazendo bons jogos. O Pedro Raul também pode se destacar nessa partida. Então, a aposta é no Botafogo. 2-0 Botafogo. Atlético Paranaense contra Red Bull Bragantino. Eu acredito aí no Atlético. O RB vem muito mal no campeonato. Eu esperava muito mais deles aí, mas estão decepcionando. O Atlético também não vem bem. São 4 derrotas seguidas, mas tem mais tradição e eu vou na tradição do Atlético, que joga em casa também e geralmente lá se dá muito bem. Então, 3-1 para o Atlético Paranaense. Bahia contra Mengão. O Mengão tá tendo sorte aí nos últimos jogos. Contra o Santos, por exemplo, aí foram 2 gols anulados a favor
do Santos. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E o Flamengo acabou vencendo com o gol do Gabigol. O Flamengo precisa melhorar em finalização, perde muitos gols, mas eu aposto no Flamengo contra o Bahia e o Roger deve acabar demitido, o técnico aí do Bahia. Então, 1-0 para o Flamengo. O Gabigol deve marcar esse golzinho aí, se jogar, porque ele sentiu alguma lesão aí, não está totalmente confirmado para essa partida, mas o Flamengo vence. Flamengo 1-0. Palmeiras contra Inter. O Palmeiras ainda não perdeu no campeonato, mas vai perder para o Inter. O Galhardo vai ser o destaque desse jogo. O Galhardo tá voando, o Inter também tá imparável, só o Fluminense conseguiu parar o Inter até o momento. O Palmeiras não perdeu ainda, impressionantemente ainda não perdeu no Brasileirão, mas vai perder agora para o Inter, 2-1 Inter. Santos contra Vasco. O Santos entra pilhado depois de ter tido 2 gols anulados aí contra o Flamengo. Acho que o Marinho vai voar nessa partida e vai dar Santos. Santos 2, Vasco 0. O Vasco vem de derrota e vai ter mais uma derrota aí no Brasileirão. Grêmio contra Sport. Acredito num atropelo aí do time do Grêmio. Grêmio 3, Sport 0. Tá na hora aí do Grêmio parar de empatar e vai ser contra o Sport, contra o pobre Sport aí, um time tradicional do Nordeste, mas que no cenário brasileiro precisa evoluir muito ainda. Então, 3-0 para o Grêmio. Atlético Mineiro contra São Paulo. São Paulismo contra dinizismo. Eu acredito aí no São Paulismo, apesar do Galo ter perdido 2 jogos seguidos aí no Brasileirão. O São Paulo vem mostrando bastante garra nos últimos jogos, mas vai parar no São Paulismo aí. 2-1 para o Galo. É isso aí. Esses são os palpites para a 7ª rodada do Brasileirão. Se inscrevam no canal, deixem seu like, é muito importante para a gente. Valeu, fui!